Sejam todos bem-vindos ao Tripulantes Podcast. Hoje, pessoal, estamos gravando num dia diferente, dia 23 hoje. Esse episódio aqui vocês vão estar vendo no ar aí no dia 4/5. Quero chamar todos vocês aí desde já para curtir nosso canal Tripulantes no YouTube, Tri_Pulantes Podcast. No Instagram você consegue ver alguns cortes também, consegue ver quem são nossos convidados, tanto no Instagram Adriano Consorte Ultra, como no Instagram Tripulantes Podcast também. Todas as segundas-feiras entrevistamos personalidades do esporte, triatletas, corredores, nadadores, ciclistas, lutadores, entre outros. Compartilhamos seus desafios, suas vitórias, ouvimos nutricionistas, fisioterapeutas, organizadores de corrida, assessorias, sempre trazendo histórias e muita informação atual sobre tudo que envolve aí o universo dos esportes. Não esquece, então, não custa nada curtir, compartilhar e comentar aí no nosso Instagram e no nosso YouTube. Quem perdeu aí, eu vou deixar uma dica para acompanhar nosso último episódio com o Joilson Ferreira Jabá, simplesmente atual campeão e recordista da Ultramaratona do Alasca. Nós falamos sobre ambientes extremos, a responsabilidade de competir em uma prova com esse teor de periculosidade. Vamos falar agora do nosso convidado de hoje. Vocês já estão vendo ele aí na tela. Tive o prazer de conhecer ele na Muralha Marathon em Penedo. Ele é a prova viva que a ciência e o asfalto caminham lado a lado. Médico por formação, mas maratonista e ultramaratonista por destino. Nosso convidado de hoje carrega o currículo nada menos do que mais de 150 provas entre maratonas e ultramaratonas. Estamos falando de alguém que acumula não só medalhas, mas uma biblioteca de experiências. Nas redes sociais, ele é o Doutor Corrida, ele conhece a euforia da chegada, porque ele vive e busca incansavelmente, mas divide também os perrengues de prova de longa distância. Hoje vamos falar sobre alguns desses perrengues, superações improváveis e situações hilárias que podem acontecer em um ambiente de longa distância. Vou falar aqui algumas das provas dele. O TMB Fim do Mundo, La Vereda 84 quilômetros, Saara, 100K do Frio, La Mission Brasil 80K, Indomit Pedra do Baú 50K, Selva Amazônica 42 mais 21. Seja muito bem-vindo ao Tripulantes Podcast. Adriano Pereira, é uma honra ter você aqui, cara. Boa noite a todos. Quer dizer, boa noite, bom dia, depende da hora que você vai estar assistindo, né? É um prazer estar aqui contigo e meu xará, né? Pois é. Mais um Adriano, assim, é, vamos dizer assim, que gosta da corrida, das longas distâncias e, cara, é um prazer estar aqui e dividir com vocês, conversar sobre aquilo que eu mais amo fazer, assim. Eu amo meu trabalho, eu amo várias coisas na vida, mas correr é uma coisa que realmente uma paixão que eu descobri no meu coração e que depois que eu descobri, nunca mais eu deixei. Sem dúvida. O bichinho mordeu, já era, né, Xará? Pois é, o bichinho mordeu, a doidice chegou, aí a gente não larga mais dela, não. Cara, você sempre fala no seu canal que a sua vibe não é vencer prova. Entre um ciclo perfeito e poder fazer várias provas, você escolhe fazer várias provas. Como Certamente. você estabelece o seu calendário de provas? E assim, você vai escolher na medida que elas aparecem ou você tem um planejamento a longo prazo, assim, já com antecedência, cara? Eu acho que é uma pergunta que muita gente quer saber, porque, cara, toda semana você já tá quase igual o Nilson Lima, já, Adriano. Nilson Lima, amigão, Nilson Lima, realmente, assim, se você for ver assim meu currículo de provas, você vai notar o seguinte: eu ontem eu completei ontem, antes de ontem, melhor dizendo, eu completei a prova de número 160 de longa distância entre maratonas e ultramaratonas. 160 provas e eu tenho aproximadamente 9 anos de longas provas.
Então, se você pegar 160 dividir por 9, você vai ver que a minha quantidade de provas por ano é assim, é meio insana, né? Uhum. Mas eu tenho um treinador para aqueles. Algumas pessoas dizem, o caba desse não pode ter treinador, não é possível, porque o pobre do treinador vai sofrer. Eu tenho um treinador que é o Emerson Bizan, é um cara especialista em longas distâncias também, e ele sabe o atleta com que ele está lidando, né? E ele já chegou a me perguntar: Ó, Adriano, pelo que você faz, pelo que você corre, você tinha condições de fazer uma prova para performar muito bem, de buscar um Boston, tal, alguma coisa desse tipo, porque o pessoal do asfalto adora, né? Ou então procurar alguns pódios na vida de montanha, né? E só que você tem essa questão de muitas provas. O que é que você acha que te agrada mais, te preenche mais? E eu disse a ele: olha, professor, eu gosto de fazer, eu gosto de viver a experiência da prova, eu gosto de curtir a prova. Eu sou um cara que eu gosto de curtir realmente a prova. Eu prefiro ter várias experiências e aproveitar cada experiência. Eu acho que quando a pessoa corre muito desesperada, querendo ganhar, ela perde um Não pouco curte. daquela essência do viver a prova. Eu que corro montanha, que gosto de correr na natureza, que gosto de correr em locais extremos, eu acho muito legal viver aquele momento, sentir as sensações. Tipo, eu tá correndo numa maratona do vinho e tá sentindo o cheiro da uva. Naquele momento que eu estava correndo, eu estava percebendo aqui tem um cheirinho de uva. Aquele momento que eu estava correndo, eu parei ali, peguei uma uva, botei na boca, tal, não sei o quê. Talvez se eu tivesse lutando por um grande tempo, por um grande posicionamento, eu não tivesse fazendo isso. Tipo, aquela questão de eu estar no deserto do Saara e estar sentindo aquela areia tocar em mim, e estar vendo tá sentindo cada pé entrar no chão. Parece uma coisa meio surreal assim, né? Mas realmente na longa distância passa várias coisas pela cabeça. Isso passa também esses detalhezinhos que eu acho que são detalhes que marcam a prova para mim, que marcam para mim. Então, eu sou um cara que eu gosto de correr várias provas, de ter várias experiências, e eu não me arrependo disso. E claro, se eu corresse para performance, eu não teria essa quantidade de provas, É. porque no mínimo eu ia me machucar, eu ia fazer alguma coisa desse tipo, né? Mas como eu sou um cara que roda a prova com cuidado, com paciência, respeitando o corpo também, né? Então eu acabo conseguindo juntar essa grande quantidade de provas. Por isso que quando as pessoas falam: "Bom, você só deve correr 2 maratonas por ano, no máximo, estourando, não sei Uhum. o quê." E eu digo assim: não, você pode correr 2 maratonas por ano, mas você pode correr 10. Aí a pessoa diz: não, isso é impossível. Não é impossível. É saber fazer. Então eu acho que eu sou uma pessoa que eu aprendi a saber fazer de forma que eu me preencho. Isso me preenche e eu tenho certeza que eu tenho a decisão certa que me faz curtir a corrida da maneira que eu gosto e que eu acho que me preenche. Com certeza, com certeza. Cara, nós vamos falar disso lá pra frente e também que conhece demais já seu corpo, sabe a hora de parar também, enfim, nós vamos falar disso também. Cara, é muito legal conversar com pessoas igual você que tem um volume de treino e de prova muito grande, que acaba tendo muitas mais curiosidades do que os outros, né? Além do gel de carboidrato, do tênis certo, qual o item mais estranho que você já teve que usar em uma prova de longa distância? Inclusive, acho que é bom até ressaltar, você fez algumas provas que exigem ali qualificação, um tempo ou uma distância obrigatória, e também Aham. provas que exigiam que você levasse alguns itens obrigatórios. Então, acho que a pergunta contempla tudo isso, entendeu? E qual a prova que você foi que tinha que levar uma coisa muito doida, assim, que, sei lá.
Até que os itens obrigatórios acabam não sendo tão loucos assim. Mas, assim, realmente, algumas coisas que são até simples no dia a dia e que eu não sou acostumado a viver. Por exemplo, você que é triatleta, você com certeza usa muito capacete. Eu, como corredor, não uso. Aham. Então é muito estranho para mim correr uma prova de capacete. Então, já teve prova de montanha tipo a La Mission, e eu tive que ir de capacete, por quê? Porque tem umas etapas que são muito íngremes e que as pessoas vão subindo na frente e que pode cair pedras. Então, uma parte da prova, ele exige que você use capacete. Eu acho super estranho, você pode considerar bem normal, mas eu acho bem estranho eu usar capacete numa corrida. É, algumas provas, tipo, exigem que você tenha duas lanternas. Aí você, poxa, para que esse peso todo? Mas porque você depende da lanterna tão absurdamente que se quebrar uma e você não tiver outra, pode dar algum problema. Algumas provas que eu fiz em climas como neve, além de toda a vestimenta de corrida, exigem duas, três camadas, calças impermeáveis. Então, é um mundo. A corrida é um mundo de possibilidades, dependendo de onde você corra, que acaba que você tem que se adaptar em cada um e levar aquilo que realmente a prova exige. Geralmente, quando a pessoa organiza uma prova, ele já sai botando aquilo que realmente precisa. Mas, tipo, é incomum, tipo, eu já corri em dunas e você correr sem polaina é um terror. Eu já corri em duna sem polaina, que para aqueles que não conhecem a nomenclatura, a polaina é tipo uma coisa que cobre o tênis e prende na meia para que não entre areia. Então, nessa prova que eu fui sem polaina, foi, se eu não me engano, foi no Piauí, foi nas dunas lá do Piauí, no Delta do Parnaíba. Então, nessa prova, eu tirei o tênis tantas vezes que ele enchia de Fatiga. areia e começava a machucar, que eu desisti de um certo ponto, tirei o tênis e, como eu estava correndo nas dunas, então eu fui correndo mesmo descalço e fui-me embora descalço, porque era tão insuportável o negócio de tira tênis, joga areia fora, bota o tênis, com a primeira descida a areia entrava toda dentro do tênis. Então, cada prova tem seu. Já correr no Saara, eu levei uma polaina e acabei não precisando, porque a areia do Saara é diferente da areia das dunas aqui do Brasil. Ela não entra tanto dentro do pé como a areia da duna. Então tem diversas coisas em cada prova tem seus itens legais de você correr. E você pode utilizar. Eu tenho uma meia que eu comprei na Tailândia, que é uma meia que ela é totalmente impermeável. Eu não sei se você já viu isso. Nunca vi, nunca Ela, vi. ela é totalmente impermeável, tanto que quando eu fui comprar a meia, era um balde d'água transparente e a meia estava dentro. E o vendedor, bota sua mão aqui. Eu botava a mão lá dentro e não molhava a mão. Ela não permite entrada d'água. Então, eu acho um item bem diferente. E eu acabo usando esse tipo de meia que eu comprei em provas que tenham muita entrada em rios, essas Que coisas, que legal, tenha cara. muita lama, tal, e acaba sendo de muito bom uso. Já quando eu uso ela numa prova que vamos dizer, eu esteja numa praia, que não molhe tanto, e eu uso, às vezes o suor que dá no pé acaba me atrapalhando mais do que se eu Entendi. não tivesse esse pimenta. Então, cada prova tem sua história e você tem que se adaptar. E agora, realmente, correr de capacete para mim foi a pior coisa que eu já tive que fazer. Eu entrei nesse assunto porque eu queria saber se é um negócio que você curte. Porque eu particularmente gosto dessa pré-prova, que você tem que se organizar.
você tem que pensar nas coisas que você vai comprar para aquela prova, não pode esquecer nada, aquela tensão de arrumar a mala para a prova tal. Você curte essa parte? É impossível não curtir uma pessoa que faz tanta Não, prova com assim. certeza. Você tenta planejar o implanejável, porque uma prova muitas vezes é implanejável. Às vezes você leva um item que você tem certeza que você vai precisar, e quando você chega lá, você não precisa. E às vezes você leva um item que você diz assim, ah, não vou precisar disso, tal, mas quando você vê lá, acaba você precisando. Tipo, por exemplo, eu acabo levando no meu item de primeiros socorros, minha caixa de primeiros socorros, às vezes eu levo aquele comprimidinho que você bota na água para purificar a água do rio. Uhum. E muitas provas eu não preciso usar, porque a maioria das provas tem uma boa hidratação no caminho, tem os pontos de apoio, mas já aconteceu de muitas vezes eu precisar, tipo, eu me perder, ou então acontecer de eu me amarrar muito no caminho, ficar com sede, fazer muito calor, e eu ter que tomar água do rio. E eu já tomei água do rio várias vezes sem botar o clorim, né, que a gente Aham. chama, que é para deixar a água Pra pura. purificar. Já aconteceu de eu tomar muitas vezes e depois ter que ficar tomando remédio para verme e tal, porque eu, como médico, eu sei que aquela água parece que está limpa, mas não está tão limpa assim. Então, é, a gente planeja o implanejável, mas é legal tentar fazer essa estratégia, e é legal quando dá certo, e assim a gente vai criando histórias na corrida. Com certeza. E entre essas, qual foi a mais engraçada ou embaraçosa que aconteceu com você em uma largada ou uma linha de chegada, enfim? Tem uma muito recente que talvez você queira Sim, compartilhar com a gente, né, cara? sim. Semana retrasada eu fui para a maratona de Fortaleza e uma maratona de asfalto, super tranquila, botei meu tênis, legal, o tênis não tinha 100 quilômetros, tinha cento e poucos quilômetros rodados, então para mim é um tênis que rodou muito pouco, porque meus tênis duram 800, até 1.000 quilômetros, e ele tinha menos de 200 quilômetros rodados, botei o tênis tal, resultado, quando cheguei lá em Fortaleza estava chovendo bastante, e no dia da corrida aconteceu de cair aquela chuva. E o tênis, apesar de ter menos de 200 quilômetros rodados, ele tipo tinha um tempo maior, como era um tênis de placa de carbono, tal. É um tênis que eu reservo para certas provas específicas e quando eu quero performar, que não é sempre. Às vezes eu quero correr com um tênis bem de boa mesmo. Aí eu fiz, não, essa maratona de Fortaleza eu vou tentar fazer um tempinho legal, tal, vou botar um tênis de placa. Botei o tênis, fui feliz e contente. Tava correndo bem, tava indo dentro do que eu tava planejando. Quilômetro 12, o solado simplesmente batendo água da chuva, tal, não sei o que, ele simplesmente descola, mas não descolado parcial, não, é aquele descolado total. Pá, pendurou mesmo, ficou só a pontinha presa na frente e você não conseguia correr. Aí eu peguei do solado, tirei, Vai fiquei fazendo um assim, pé com né? solado, um pé sem solado. Você não consegue correr, não tem como, porque o tênis é alto, tal. Então, o que foi que eu fiz? Olhei para o tênis, eu fiz aqui, eu não vou resolver mais isso, ou eu desisto, ou eu tento dar um jeitinho aqui. Eu peguei, arranquei o outro solado, fiquei só com a carcassinha, o cabedal do tênis, né? Que é como se fosse uma meia, e fiz, vou correndo assim e vou até dar, como se estivesse descalço. É asfalto, tranquilo, não tem pedra. Pensava eu que não tinha pedra, mas você Uhum. não sabe que o asfalto é cheio de umas pedrinhas pequenas. E parecia que eu estava correndo descalço. E mais uns 5, 6 quilômetros eu já estava correndo praticamente descalço, porque a parte de baixo do cabedal se rasgou toda e eu estava correndo praticamente só de meia. Aí eu fiz, eu vou manter a meia aqui para tentar proteger um pouco o pé. Aí eu fui correndo, claro, meu pace diminuiu enormemente, mas olha, eu sou um cara teimoso. Isso é uma coisa minha.
Eu fiz assim, não, eu vou tentando até onde der. E quanto mais vai dando, mais vai ficando, você vai fazendo assim, a etapa da chegada, a tá mais perto do que estava antes. E aí foi, e foi. Daqui a pouco o pé doendo, eu peguei, dobrei a meia por cima do pé e acabei que fui até. Tem uma parte que a gente passa por uns paralelepípedos. Eu sou uma pessoa que eu não ando 200 metros descalço. Eu não sei como, quando eu era criança, eu conseguia jogar bola, correr no meio da Pé rua, não, fino. não tem como. Depois que você fica adulto, você parece que seu pé muda completamente. E eu acabei correndo dos 12 aos 42, ou seja, 30 quilômetros, praticamente descalço e terminei a maratona. O pé acabou naquele estado, né? Mas foi um episódio que aconteceu e realmente é uma coisa atípica e que acabou ficando na história. Eu acho que no futuro talvez eu lembre mais dessa maratona até pelo que aconteceu do que pelo Se fato de ser uma tivesse sido maratona. normal, né? Pois é. E repercutiu bastante, né? Eu vi que saiu no jornal local lá, tal, né? Foi, porque quando o pessoal me viu chegando de meia, e algumas pessoas acharam que eu tirei o tênis no final, mas aí quando eu acabei, durante a prova, eu fiz uma live dizendo, ó, pessoal, tô aqui descalço e vou até o final. Aí o pessoal viu isso. E o pessoal também que estava correndo, eu tirei o solado assim, joguei num local lá que era a subida de um viaduto, que todo mundo que passava via. E o povo passava, olhava assim e dizia, rapaz, alguém perdeu as duas solas do sapato. O que será que aconteceu com essa pessoa? E acabou que quando o pessoal viu eu postando, né, a foto do cabedal todo destruído e tal, o pessoal disse, eu passei pelo seu solado, eu passei pelo... Aí foi retransmitindo, tal. Quando eu vi o pessoal do jornal falando comigo, vamos conversar. É porque, assim, correr descalço é uma coisa que eu super admiro quem faz. Eu conheço pessoas que já correram 8 maratonas descalço. Mas aquele cara que corre descalço 8 maratonas, ele teve que passar por uma adaptação, né? Sim, A minha sim. adaptação foi assim, do quilômetro 12 foi 30 quilômetros de uma vez. Pá, eu nunca tinha treinado descalço, então foi uma coisa completamente atípica. Eu até disse a um colega meu que corre descalço, eu disse assim: o que seria mais impressionante? Eu que tenho 160 maratonas, fazer uma maratona, ou um menino que nunca fez uma maratona, tem 7 anos de idade, fazer uma maratona? Claro que, apesar de eu ter muito mais maratonas que ele vai ser mais assim impressionante, né? A mesma coisa. Meus colegas correm descalço, mas se adaptaram para isso, eu não. Aí o pessoal achou impressionante isso aí e foi um episódio bem legal, ficou para a história, né? Não, E e é foi a realmente é primeira e, mais se Deus difícil, né? quiser, a última vez que eu corri descalço. Cara, isso aí é típico exemplo de uma briga interna, né? Tipo assim, você, o doutor Adriano, sabe que não deveria continuar. Só que recusa, né, abandonar a prova E eu tive, e e eu tive uma fratura de tornozelo. E é um tornozelo velho, né? O meu. Eu tive uma fratura de tornozelo uma vez e essa fratura nunca me deixou ser feliz assim totalmente do meu tornozelo. Sempre tenho medo assim que ele doa, tal, de fazer alguns tipos de exercício com pulos, tal. E foi só o que eu pensei depois. Eu fiz, meu Deus, eu podia ter lascado o meu tornozelo. Mas na hora H parece que você vira corredor realmente e a sua mente é o que eu disse, é o mal de ser teimoso, né? Eu digo aos meus colegas que desistem de provas, às vezes, especialmente prova de montanha, que o pessoal não aguenta completar. Eu digo assim, cara, eu queria ser consciente como vocês, que realmente vê, não dá para mim e acabo desistindo, porque eu sou muito ruim de desistir. eu Eu sou teimoso tenho, também. na minha história de corrida, uma vez que eu desisti de uma prova porque eu dei uma joelhada numa rocha
que realmente acabou comigo durante a corrida. Eu não estava conseguindo dar um passo sem dor. Aí eu fiz assim, não, tá bom, parei e desisti dessa prova. E duas provas que eu desisti porque me tiraram da prova. Disse, olha, você não vai passar daqui porque você não vai chegar no ponto de corte e tal, não sei o que, e me tiraram da prova. Então aconteceu já isso. Foram duas provas que eu desisti, acho, uma na Amazônia, que eu também achei que não ia dar tempo, e essa prova que eu bati o joelho na rocha, que foi em Andorra, num paísinho lá da Europa. E, e duas provas que eu fui Arrancaram você. retirado exatamente porque não estava performando para completar a prova. Então, vamos lá. Se eu completei 160, tenho quatro provas que eu não consegui, Tá, estou no nível bom. tá bom, a média tá boa, a média tá boa. E, cara, às vezes é dessas provas que a gente tira também grandes aprendizados, né? Tem, assim, uma pior, melhor prova, vamos dizer assim, aquela que você terminou jurando que nunca mais ia fazer, mas que hoje é que você sente mais orgulho de ter terminado. Essa prova eu não preciso nem pensar muito. Eu vou falar, é a Miúte, é a Ultra Trail da Ilha da Madeira. É, Mi, Miúte Madeira Island Ultra Trail. Aí eles chamam de Miúte. Uhum. Foi uma ultramaratona de 115, que na verdade no meu relógio no final foi 130 Nossa, quilômetros. É porque, assim, o relógio tem aquela coisa, né? Você para no ponto de apoio, vai aqui, não sei o que, não sei o que, eu não paro, não pauso o relógio. Então acabou que deu 130 km de montanha. E a Ilha da Madeira, para quem não conhece, é tipo um Fernando de Noronha, para aqueles que são brasileiros, só que de Portugal. Só que é uma ilha que tem montanhas extremamente altas. E é aquela prova que você larga da praia, sobe uma montanhona e desce até quase o nível da praia, aí sobe outra montanhona e desce ao nível da praia. Realmente foi uma das provas mais difíceis. Eu acabei a prova realmente no estado é, no limite. limite de forças. Eu levei é, quase 30 horas para completar a prova e eu fiz assim, Deus me livre bater numa prova dessa de novo. Aí Aí o que é que acontece? Aí depois, quando eu sempre gravo minhas provas para fazer vídeo para o YouTube e tal. Então, sempre depois, quando eu comecei a rever a prova e a fazer o vídeo, eu olhei assim e disse, cara, ainda bem que eu fiz essa prova. É uma prova que, pô, é inesquecível, super difícil, tá? Super difícil. Você passa. Olha, ela tem tantos locais lindos lá que chega a um ponto que você está tão quebrado que você não consegue nem mais perceber como é lindo o lugar. E depois assistindo o vídeo, eu fiz assim, que lugar lindo! E eu estava aqui pensando só na minha pré-morte. Não tava pensando como esse lugar é lindo. Então, é uma prova que com certeza foi muito difícil e eu aconselho a todos que queiram ter uma experiência. Agora sim, todos que queiram ter uma experiência tão linda como hard também. Uhum. Aquela pessoa que quer ter uma Vai experiência, custar caro. mas tem que ter cocada no balaio. Tem que ter, eu conheço amigos meus que já tentaram 2, 3 vezes e não conseguiram completar a prova. Nesse ano que eu fiz, se eu não me engano, o grau de desistência dela foi mais de 40%. Que ano você Então, fez ela? Você tem o vídeo lá no teu canal? Quem tá, quiser rever isso tem um aí? vídeo no canal. Foi 2022, eu acho, se eu não me Eu engano. Se vou eu não estou puxar. enganado. Eu vou puxar vinte e isso aí dois ou depois. 23, se eu não me engano. Mas depois você assista aí que vale a pena. Eu penso é uma prova para você guardar na memória mesmo. Legal, bom saber, eu quero ver, eu gosto de conhecer, e essa eu nunca assisti nenhuma cobertura dessa prova.
Eu vou querer ver depois. Hoje depois você procura Doutor Corrida, Ilha da Madeira, você vai achar e, cara, que prova linda. Maravilhosa mesmo. Hoje, dessas 160 entre maratonas e ultramaratonas, você cobriu todas elas? Você filmou todas elas ou nem todas? Minha primeira maratona eu não cobri. Eu não tinha canal na época da primeira maratona. Mas o que é que aconteceu? Eu resolvi levar uma GoPro porque eu fiz assim, pô, vou fazer uma maratona. Eu tenho que gravar isso para meu filho um dia ver e dizer Vai ser assim, só pô, uma. vai ser uma coisa impressionante. Aí eu peguei a GoPro e guardei e deixei no ponto. Quando eu ia sair para a prova, eu fui ligar, a GoPro estava sem bateria. Eu tinha esquecido de carregar, uma coisa bem de principiante mesmo, né? Aí eu fiz assim, deixa para lá, qualquer dia eu gravo um, se eu fizer outra, eu gravo outra. Então, eu não tenho minha primeira maratona gravada, é incrível. Meu canal começa com minha segunda maratona. A primeira maratona que tem no canal foi a segunda maratona que eu fiz, que foi a Maratona Internacional de São Paulo. Mas eu não tenho essa maratona gravada. Tem umas três ou quatro dessas 160 que eu não gravei. E foi tipo uma maratona que eu fiz na pandemia, que foi uma maratona virtual, aí eu não salvei, porque não tinha para quê, né, Uhum. também. Mas teve uma outra que eu viajei para um local, acho que foi Mossoró. Eu fui passear com a família, levar filho para ir para o parque aquático e tal. Quando eu cheguei lá, disseram assim: rapaz, vai largar uma maratona daqui da frente amanhã. Ah, pronto. Aí eu tinha um treino de 20 quilômetros no sábado e tinha um treino de 20 quilômetros no domingo. Eu estava crescendo o volume e tal, não sei o que. Eu vi, perfeito, 20 mais 20, 40. Eu faço uma maratona só, em vez de fazer os dois treinos. Eu falei com o treinador, aí o treinador fez, rapaz, se você quiser fazer, faça, né? Aí o que foi que aconteceu? Uma colega ia para a prova, desistiu, aí disse, você quer meu kit? Aí eu fiz, sim, mas pode dar problema que você é mulher e eu sou homem, né? Uhum. Aí ela me cedeu o kit dela, eu fui lá, peguei o kit dela, aí fui na organização e disse: olha, eu sou homem, peguei o kit da minha colega que é mulher, aí queria ver se eu conseguia passar para homem. Aí eles disseram: não, a gente não pode fazer isso porque é o último dia, tal, não sei o quê. Aí eu fiz: pode pelo menos cancelar ele da prova, o número. Eu faço a prova com o número, utilizo do sistema da prova, mas não entro na classificação. Aí disseram, podemos. Aí fizeram isso. Entendi. Cancelaram o número, eu corri com o número na prova, tal, não sei o que, mas não entrei em classificação. Por sinal, se eu tivesse entrado em classificação, eu ia ganhar terceiro lugar feminino. Ia dar um problema Ia dar muito um sério. problema lascado. Então, aí essa prova eu fui, eu não tinha material de gravação, não tinha nada. Então, o que é que aconteceu? Lá eu peguei o celular e fiz um videozinho rápido, mas acabou não ficando bom para eu postar no YouTube. Aí eu peguei e postei só alguma coisa no Instagram rapidinho e não postei no YouTube. Mas aí dessas 160, acho que são as quatro ou cinco que eu não postei no YouTube. É material, hein? É material. É muita, e dá trabalho, viu? O tal da edição de vídeo para YouTube, porque eu faço uma edição bem legal, eu faço pelo menos uns 15, 20 minutos cada prova, por aí. Quando a prova, tem provas que eu faço mais ainda, tipo o Saara, minha cobertura do deserto Saara tem mais de 40 minutos, tem prova, eu faço passeios lá também e tal. Eu tento fazer uma coisa tipo mostrar a corrida, mostrar o que é que você faz no local da corrida. Se você for com sua família, o que é que tem de legal para ver lá? É isso, eu gosto de fazer isso, que eu acho que complementa. A questão da corrida também é legal a experiência de viajar, né? De Sim. passear, de tal. Aí eu gosto de mostrar tudo isso. É tão bom quanto, na verdade, né?
Depois de tantas provas, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar. Sua queridinha é asfalto ou é trail? Cara, eu adoro correr de todo jeito, tá? Eu gosto de correr asfalto, gosto de correr trilha, mas assim, a que move meu coração é a trilha realmente, especialmente a corrida de montanha. Montanha. Porque a corrida de trilha já é um negócio que eu gosto muito e já tem algumas subidas. Mas a corrida de montanha é aquela corrida de trilha que você, tipo, o Ushuaia, que você tá subindo e que você olha para baixo assim e faz assim, pô, eu subi tudo isso, caramba. E sempre tem aquele prêmio, né? Porque você subiu, tal, não sei o quê. Então, eu acho esse desafio da montanha muito legal relacionado à corrida. Então, eu diria que minha corrida preferida é um trail de montanha, porque existe a corrida de montanha de asfalto também. Sim. Mas no caso, um trail de montanha, para mim, é a prova preferida, Preferida. vamos dizer assim. O... Qual mitos, qual o maior fake news que você já escutou corredores espalharem por aí, que dá até vontade de parar a corrida e corrigir o que está sendo falado, cara? Eu já falei isso aqui, né? Até hoje mesmo. Se você só pode fazer 2 maratonas por ano. A mim, isso é uma das maiores fake news da corrida. Você pode fazer quantas o seu corpo se adaptar para fazer. Como eu sou uma pessoa que no momento treino para uma prova de objetivo de 170 quilômetros, o que seria um longão para mim, se não uma maratona? É. Então, se eu faço um longão toda semana, às vezes faço um longão de 20, às vezes vou fazer um de 40, às vezes eu vou fazer um de 60, eu posso pegar esse de 40 e botar uma prova ali. Eu posso, na verdade, meu treino hoje em dia para minha prova-alvo é assim: eu separo várias provas no meio e acabo tendo longos, assim, em atividade numa prova de verdade. Então, agora, corrida é um festival de fake news. Então, tem fake news de todo tipo É. que a gente encara aí no dia a dia, desde o do pessoal que toma, deixa eu ver, remédio para ressaca antes da corrida, porque diz que faz bem, ou do pessoal que pega um pote de mostarda porque diz que não vai ter Cãibra? cãibra nunca. Então tem várias fake news. Corrida é um festival de fake news. Agora, essa daí porque me toca muito, é um aspecto que me toca muito. Você só pode fazer 2 maratonas por ano. Para mim, fake news. O que dizer a Nilson Lima, com 70 anos, todo final de semana ele manda 42, mas também ele faz muito parecido com o que você falou. Ele usa uma parte da capacidade só, ele sempre resguarda, né? Sempre guarda para mais, Isso. né? E Nilson Lima, cansado de fazer desafios assim, que ele vai fazer tantas cidades nos Estados Unidos, 7 maratonas seguidas. É. Cada dia uma maratona. Tem o nosso colega, esqueci o nome dele, que fez o desafio agora 1 ano, uma Ah, o maratona por Hugo dia. Faria. Hugo, grande Hugo, um amigão, um cara espetacular, fez uma maratona por dia durante 1 ano. Tá vivo bem, e eu não. Eu acho que ele não faz mais esse desafio de novo, não, né? É meio puxado, mas ele mostrou que é muito possível e que nem por causa disso a pessoa vai acontecer, se desmontar, nem morrer É. por causa disso. Na verdade, assim, vou fazer um jabá aqui, né? Tanto o Nilson Lima teve aqui no Tripulantes, como o Hugo Faria. O Hugo Faria tem um projeto de atravessar a América do Sul agora. E aí ele aumentaria para 70 quilômetros por dia. Só que daí não seria por um ano, né? Seria um intervalo menor, talvez 6 meses. Mas mesmo assim, Coisa mais leve. Eu queria, ó, é porque eu
apesar de adorar corrida, eu tenho que trabalhar também, porque eu não tenho como eu fazer um desafio desse de jeito nenhum, porque senão aí o pessoal pergunta quem é seu maior quem é seu patrocinador, quem lhe patrocina. Eu digo, quem me patrocina é um dos melhores médicos do Nordeste, Doutor Adriano Pereira, ultrassonografista, ele me patrocina, eu faço muita propaganda dele. Aí pronto, porque Pronto. na verdade quem paga minhas doidices sou eu. Então, eu não tenho tempo para fazer um desafio desse, mas a gente vai suprindo com aqueles desafios que cabem no nosso orçamento, né? Mas assim, tirando essa questão financeira, tanto o Nilson quanto você, quanto o Hugo, pessoas extremamente normais, Sim, que, cara, acessíveis e que não são, como que eu posso dizer, atletas especiais, normais, pessoas isso, se normais. você vê aqui em Recife tem um colega meu muito conhecido no mundo das maratonas aí chamado Paulo Picanha. Se você olhar para ele, ele é aquele cara picanha mesmo, é aquele cara do churrasquinho, gordinho, tal, não sei o quê. Aí você chega para ele e fala assim: quantas maratonas, picanha? Ele tem quase 200 maratonas. E você não diz, não é uma pessoa normal, comum, gente boa, tranquilo, tal, não sei o quê. Então, corrida tem muito disso, né? Você às vezes algumas pessoas pensam que são coisas sobre-humanas, que tem que ser muito especial. Não, é tudo que cabe dentro do seu desafio, do que você pode proporcionar para si, de forma que você se divirta e de forma também que você tenha responsabilidade com sua condição, né? É todo mundo que pode fazer 160 maratonas? Não, não é todo mundo. Talvez uma pessoa vá fazer uma maratona. Talvez uma pessoa vá fazer 5 km a vida toda e tá bom, tá? Desde que ele se sinta bem, desde que ele tenha saúde, desde que ele use a corrida para ter momentos especiais e ter uma vida longa. Tá tudo Também bem. se for para você correr 160 maratonas e cair duro no outro dia, também não serve. É melhor você correr 5 e estar com a vida longa, boa, aproveitar a vida com sua família. Então, é isso aí. O... Cara, quando o seu corpo diz chega numa ultra aí, no quilômetro 80, qual é o pensamento mais absurdo, o mais engraçado que você usa para enganar seu cérebro e continuar? Porque afinal de contas não acabou ainda, tem mais ainda. E a gente sabe que isso acontece. Não importa quantas provas você tenha feito, isso acontece. Uma coisa engraçada que eu digo é que às vezes minha mente diz chega, aí eu falo assim, chego mesmo. Vou embora. Mas afora a brincadeira, né? Às vezes você tem aquele momento, tipo, feito eu falei daquela prova que eu bati com o joelho, que eu senti que talvez se eu continuasse eu pudesse estar me prejudicando. Uhum. Esse do correr descalço, e foi uma luta constante para eu encerrar, para eu parar, mas eu, de certa forma, eu estava sentindo, estava prestando atenção no que eu estava sentindo, né? Então, ser médico é muito bom em relação a isso, que você sabe, assim, às vezes, quando você conhece. Qual é o paciente que eu conheço mais, se não a mim mesmo, né? Uhum. Então, isso ajuda um pouco. Às vezes deixa a gente um pouco temeroso também, porque a gente sabe também das complicações, né? Mas eu uso vários artifícios na corrida para ir até o final. Porque às vezes sua mente diz, tá bom, eu não consigo, mas você consegue. Às vezes é aquela situação de que a mente quer parar e acho que o corpo começa na mente. Então, se a Sim. mente diz que quer parar e você deixar, isso vai para o seu corpo e tudo acontece. Dá dor, você não consegue, trava a perna. Então, eu uso vários artifícios.
começo a pensar em coisas diferentes durante a corrida, eu começo a me imaginar na chegada, pensando: "O Isso que é é que eu muito vou bom. fazer hoje quando eu chegar? Eu vou pular, eu vou dar uma cambalhota, eu vou me jogar no chão", ou penso assim: "Cara, eu estou com vontade hoje de tomar um açaí. E se eu chegar, se eu ganhar, eu vou tomar o maior açaí que eu achar, não sei o quê". Isso é que depois eu nem faça. Eu já me enganei com sanduíche. Aquele sanduíche, eu tô pensando desde o quilômetro tal, e nisso aí você vai passando o tempo, vai modificando, tal, não sei o quê. E quando eu corri a Tailândia, foi ano passado, eu tinha tido durante o ano uma trombose de panturrilha, e foi uma coisa meio sem explicação, assim, até hoje a gente investiga, assim, o que pode ter sido, mas eu acho que é uma predisposição pessoal, que eu já tive uma trombose antes, quando eu tive uma lesão na outra panturrilha. Então, eu tenho essa predisposição, e quando eu fiquei bom, eu simplesmente planejei essa prova de 100 km na Tailândia cerca de 4 meses depois que eu voltei aos treinos. E o pessoal disse: "Você é louco, como é que você vai fazer uma prova de 100 km, depois de ter tido um problema desse, passado 3 meses sem treinar, tal, não sei o quê". 3 meses não, não chegou a isso tudo não, mas uns 2 meses sem treinar, tal. E durante a prova, em alguns momentos, eu a prova estava bem difícil, tal, especialmente na virada noturna, porque a gente virou a noite correndo, e eu pensava em desistir e lembrava de algumas pessoas me falando assim: "Cara, para que tu não vai conseguir não, tal, não faz isso não". Aí eu dizia assim: "Eu vou dar razão a esse povo, não vou mesmo, eu vou completar esse negócio". Aí às vezes eu me desafio com essas coisas assim, sabe, eu uso esse tipo de artifício. Até hoje deu certo, mas eu tento ter cuidado com os Não sinais que o passar para corpo dá. responsabilidade, né? Isso. Mas, a gente vai usando esses artifícios, até hoje deu certo, eu acabo pode ser que eu me engane e chegue no final, não como aquele sanduíche, não dê aquela cambalhota. Já teve prova que eu disse: "No final vou dar um pulo", quando chegou no final não aguentava nem sair do chão. Aí eu: "Tá bom, tudo certo, dê Ergue o tudo bem". braço só. É, cara, você falou da Tailândia. Parece até que eu combinei para essa pergunta aqui, porque dizem que a Tailândia tem esse fator mais aguçado. Qual a coisa mais estranha que você já comeu em um posto de hidratação de uma prova de longa distância, né? Que o seu estômago rejeitou totalmente aquilo lá. E é muito comum, é mais comum do que a gente pensa. A gente treina às vezes o que vai comer, mas no dia ali não vai, cara. E aí tem que trocar, E né? depende do lugar que você está correndo, né. A pessoa que treina no sul, garanto que não come rapadura no treino, mas chega aqui no nordeste, as provas no ponto de apoio botam rapadura para você comer. Uhum. E daí? Vamos embora, a gente vai e come a rapadura. Aí se você tá correndo, sei lá, quando eu corri na Patagônia, eles tinham pizza no ponto de apoio. Às 10 horas da noite, uma noite gelada, gelada, tava fazendo um grau negativo dentro da floresta, lá dentro da Patagonia Run. E quando eu cheguei no ponto de apoio, ai meu Deus, será que eles vão ter uma sopinha quentinha, um negócio? Porque às vezes a prova dá uma sopinha. Sim. Tinha um cara andando com a pizza assim, ó, um garçom assim no meio, e eu olhei assim: meu Deus do céu, eu vou comer essa pizza com esse queijo, com Vai dar certo isso? será que vai dar certo? Eu não sei, não quero nem saber, eu comia na hora. Eu fui e botei para dentro mesmo, porque então eu me considero que meu estômago é bem treinado em relação a isso. É difícil eu passar mal na prova por causa de uma comida. Já aconteceu de eu ir fazer uma maratona no Ceará e no dia anterior eu comer tipo
uma massa com os queijos assim, meio maléficos. E no outro dia me deu uma diarreia, tal, mas é uma coisa assim extra, muito difícil acontecer. Nessa foi uma maratona de trilha, e essa maratona eu completei não uma trilha difícil, era uma trilha para eu completar a maratona umas 4 horas e meia, tranquilo, 5 horas no Uhum. máximo. Eu durei quase 7 horas, porque eu fui no mato, no banheiro não, né? No mato, fui 10 vezes quase, Puta merda. com diarreia, e, e tomando cápsula de sal, e hidratando, e daqui a pouco ia na frente, De vamos pro matinho novo. de novo pro mato, e olha, e foi uma das provas, uma das maratonas mais difíceis para completar, por causa dessa questão da saúde mesmo, né? Mas, em termos de comida, geralmente eu me dou muito bem. Às vezes, quando eu estou em provas de longa distância, às vezes, quando vai chegando, passando do quilômetro 80, eu começo a ter um pouco de dificuldade de alimentação. É, não vai mais, né? Parece que a coisa não quer entrar, né? Uhum. Mas é uma coisa que a gente tem que treinar, e o bom de ter várias provas é isso, é porque você vai treinando isso aí e Na tentando próxima você quer adaptar acertar, né? para botar para dentro mesmo e aguentar, porque, tipo, minha prova-alvo é de 170 quilômetros. Se eu a partir de 80 não suplementar, eu não vou chegar no final. Vai sofrer, Então no mínimo. a gente tem que ter controle, ó, a partir do momento que isso eu ouvi muito, que é o seguinte: se você tiver controle da sua performance na corrida, isso diminui muito também. É uma questão que dá muito enjoo, que dá muito, assim, aquela negação da alimentação, da suplementação, é quando você exagera você quer fazer muito rápido, você quer fazer mais esforço do que você está aguentando, e sobe o ácido lático dentro do corpo, e isso aí dá um enjoo que é terrível. Então, a melhor coisa é você saber dosar. Se você sabe dosar, você também diminui muito esses contratempos na corrida. Uma pergunta que eu coloquei aqui, que eu acho que é uma coisa que muita gente deve te perguntar, é como que é aí o doutor corrida versus vida real, que é equilibrar o trabalho, a vida de produtor de conteúdo e os treinos, né, para a prova, porque são muitos treinos, é muita coisa, né, É. cara? Então, são três coisas. E ainda por cima o cara aqui te coloca para fazer um podcast numa quinta-feira, que você tem Pronto, que colocar no meio do teu completou. negócio aí também. Se eu lhe disser a minha rotina hoje, eu acordei de 4h40 da manhã. 5 horas eu estava na rua treinando. Aí treinei até as 6h10. Aí cheguei em casa, tomei banho, troquei de roupa, saí para trabalhar. Saí para trabalhar umas 6h40, antes de 7 horas. Cheguei no trabalho, eu trabalho em interiores próximos a Recife, eu não trabalho em Recife. Então, eu rodo geralmente 50 a 100 quilômetros para ir trabalhar, no mínimo. Então, eu cheguei no trabalho de 8 horas, trabalhei até as 5h30, 5h30, quase 6 horas, vim embora para cá, peguei ainda engarrafamento, cheguei Trânsito, aqui, estou aqui contigo, mas se eu não tivesse aqui contigo, eu estava editando um vídeo, estava fazendo uma coisa dessa. Então, é uma vida bem corrida, tá? Médico trabalha demais, e minha vida trabalha demais, trabalho muito mesmo, mas é, eu procuro achar soluções e não desculpas, sabe? Eu acho que eu vejo muita gente achar desculpas onde ele poderia procurar soluções. Tipo, eu tenho as pessoas que trabalham comigo, tipo, digitadora, tal. Ah, doutor, não corro não. Sabe por quê? Porque a gente sai muito cedo de casa e eu volto, chego muito cansado e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá fazendo o mesmo trabalho que eu, tá? Eu acho que é aquela coisa, se eu quero realmente, eu tento e consigo. é, Tá entendendo? Você tem que procurar uma solução, não a desculpa. Eu sempre digo isso, procure uma solução, não a desculpa.
É difícil, é complicado, é pesado. Às vezes eu fico bem estressado, mas quando eu corro, quando eu faço aquela prova, parece que aquele estresse todo vai-se embora. Então, é uma coisa que também serve para me dar vamos dizer assim, uma vida mais divertida, uma vida mais legal, uma coisa que eu uso também para botar minhas ideias no lugar. Então, trabalho bastante, corro bastante e é essa vida que eu levo mesmo. Importante é você estar bem consigo mesmo, fazer o que gosta e ter responsabilidade, né? Não só negar, tipo, as outras obrigações, seja financeiras, seja com a família, seja com tudo. Se E você sem equilibrar falar. tudo isso, é uma corda bamba. É difícil equilibrar, mas se você equilibrar isso aí, você vai se embora. E sem falar que chega uma hora que entra no dia a dia, né? Você organiza aquilo ali, também fica mais fácil, né? Que já faz parte do seu dia a dia, né? Você acostuma com o ritmo, né? Tudo é treinável, até isso aí. É, queria que você falasse, cara, de novo, vou entrar aqui no assunto do seu canal. Aham, Você falou que você é seu principal patrocinador, né? isso. Mas, cara, assim, o canal por si só já tem uma visibilidade bem grande, né? Hoje você vai nas provas, o pessoal te reconhece, sabe quem você já Sim, é um sim, sim. influenciador e tal. O canal já te levou em lugares que você nunca imaginava, e assim, alcançar coisas que você, quando começou lá atrás, nunca imaginava. Você já teve, já proporcionou essa experiência para você? O canal surgiu pelo simples fato de eu querer gravar aquela experiência para mostrar a minha família, para Uhum, mostrar a meu filho, a meu neto, a meus pais e aquilo. Então eu fiz aqueles vídeos iniciais e o pessoal começou a entrar e começou a se inscrever e dizer, pô, legal, massa, faz aí, continua, não sei o quê. Aí quando eu vi eu tava indo para a corrida, o pessoal, doutor, não sei o quê, doutor corrida, tal, não sei o quê. Que era assim, eu sempre fui Adriano e sempre fui médico. E o pessoal me chamava na corrida, doutor, doutor, doutor. Aí ficou, doutor Corrida. Pronto, virou o nome do meu canal, Doutor uhum. Corrida. E com o tempo, aí aquilo foi aumentando, aí começou as pessoas a chegar a dizer: Ô, eu tô correndo hoje por sua causa, Poxa, ou isso eu é estava muito bom. pensando em desistir, ou eu consegui alcançar um feito numa prova tal porque eu vi seu vídeo e sabia que aquilo ia acontecer. Tal, não sei o quê. Então são coisas que estimulam a gente a continuar. E acabou que virou uma diversão também para mim, tá? Fazer esse conteúdo e tá ajudando as pessoas. E às vezes eu tem tempos que eu tô mais livre, aí eu faço mais conteúdo. Tem tempos que eu já não tô tão livre assim. Aí diminui um pouco a correria, né, na internet. Mas o canal já me levou a lugares que eu nunca nem imaginaria. É, vou dar só um exemplo disso. Um dia eu estava trabalhando, estava fazendo ultrassom tranquilo, e um dia de trabalho normal. E me liga uma pessoa, aí eu atendo. Aí, ô Adriano, tudo bem? Aqui é Kiko. Eu sou coordenador aqui do Montandu, tal, não sei o quê. Eu já conhecia ele de outras corridas, tal, não sei o quê. Olha, é o seguinte, deixa eu ser rápido e prático aqui contigo. Daqui a 15 dias a gente tem uma corrida no deserto do Saara. E a pessoa que estava programada para ir para fazer cobertura de sair para as redes sociais, tal, não sei o quê, ela simplesmente não vai poder. E aí, tudo pago, tudo certinho, Vixe. não sei o quê, não sei o quê. Você sabe que é você receber um convite para daqui a 15 dias você viajar uma semana para o deserto do Saara. Eu fiz, Kiko, pelo amor de Deus, calma, calma. Eu vou desligar aqui, eu vou pegar minha agenda, fazer assim, ó, e já já eu lhe ligo dando uma resposta.
Ele fez, olha, vai ter que ser ainda hoje. Eu fiz, não se preocupe, vai ser em 1 hora. Deixa eu só pegar minha agenda, deixa eu só pegar minhas obrigações e falar com minha família. Se eu conseguir sair, em 1 hora eu lhe dou a resposta. E com 1 hora eu ligo para ele e digo, que está tudo certo, daqui a 15 dias. Aí ele fez assim, me passe seu nome, CPF, não sei o que, eu vou Opa, emitir sua passagem agora. Então, isso aí aconteceu por quê? Porque o canal existe e tal, não sei o quê. Entendeu? Isso é um exemplo. Mas tem outros casos também. Tem pessoas que me chamam, "Ó, doutor, venha conhecer nossa prova." sim. Às vezes é uma prova que eu nem conhecia, não tinha nem muita expectativa em relação à prova. Quando eu chego lá, que prova maravilhosa. E eu só estou lá por quê? Porque eu faço conteúdo. É, Andorra. Quando na vida eu pensava em visitar um país chamado Andorra? É um país nem muito assim em foco pelo pessoal. Mas descubro que lá tem uma corrida, que a corrida é bem desafiadora, não sei o quê. Vou para Andorra. Quando eu chego lá, é um lugar maravilhoso de se passear, tal, não sei o quê. E eu penso assim, pô, eu só tô aqui porque eu corro. Eu só tô aqui porque eu tenho um canal, porque eu procurei conteúdo pro canal, tal, não sei o quê. Ilha da Madeira, nunca que eu pensasse em ir na Ilha da Madeira. Nem conhecia muito, assim, de ouvir falar logo há algum tempo atrás. Então tem essas coisas, sabe? E faz parte. Eu sou muito feliz com o que faço e eu sei que ainda vou viver muitas coisas legais por essa atividade ainda. Que legal, cara, que legal. Dito isso, tem ainda alguma prova que seu coração bate forte assim? Existe algum desafio que te dá medo de verdade? Alguma prova que é meta sua fazer? E aí vamos Pronto. deixar de lado a questão financeira. Vamos Sim, sonhar, sim, sonhar, vamos sonhar. sim, sim. Bem, uma prova que eu tenho lutado já há alguns anos para chegar e fazer é a UTMB. Algumas pessoas conhecidas já fizeram, algumas pessoas chegaram lá de maneira até fácil, mas eu tive um pouco de dificuldade. Sabe quando a prova você quer tanto que parece que as coisas dão para trás e dá errado, tal, não sei o quê? Tipo, um ano eu queria e aí de repente mudaram a forma de classificação para a prova. Aí eu tive que começar um sistema de classificação de novo para ganhar pontos para ir para a prova. Aí a prova depende de você ter vários pontos e ter um sorteio. Aí um ano eu quero ir e não sou sorteado. E embora eu tenha muito mais pontos do que pessoas que foram sorteadas. E no outro ano eu sou sorteado, eu faço minha inscrição, aí 2 meses antes uma trombose de panturrilha. Você está falando de Chamonix. Então, estou falando de Chamonix da UTMB. Ok. Que, assim, para aqueles que não conhecem, é como se fosse a Copa do Mundo da corrida de montanha. O que Boston é para o asfalto, Chamonix é que para a treino. Copa do Mundo é para o futebol, o que, Kona é vamos pro dizer, triatlo. é isso, exatamente. O que Wimbledon é para o tênis, essas coisas assim. Então, essa prova é uma prova de 170 km, com 10 mil de altimetria positiva, que começa na França, passa pela Suíça e pela Itália e volta para a França. Naquele cenário super espetacular, que já foi palco de várias Olimpíadas de Inverno, que é um lugar sensacional. E eu sempre foi meu desejo fazer. É uma prova que me mete muito medo. Eu tenho muito medo dela. Isso que é o Por mais isso legal. mesmo que eu quero fazê-la. Exatamente. Entendeu? Porque eu aprendi que aquilo que me mete medo é sinal de que eu respeito e que eu vou lutar certo para chegar lá. É isso. Talvez aquela prova que eu não respeitasse tanto, eu chego lá meio despreparado para fazer. Então, essa é uma prova que eu tenho vontade de fazer. Uma prova que eu tenho vontade de fazer, mas aí por motivos financeiros já é meio difícil. É o desafio For Desert na Antártida. Tem essa corrida que é na Antártida mesmo, e que você vai, só que
só para você participar dela, bote aí, sei lá, venda um carro para você participar, porque realmente é muito caro. Então, aí eu já fico pensando, não, isso aí eu vou ter que, em vez de eu fazer 20 provas legais, eu vou ter que juntar dinheiro para fazer uma prova só. Então isso acaba me decepcionando de querer fazê-la, né? Desculpa eu te interromper, Ah, mas uma vez eu pesquisei Chamonix, ah, porque eu também acho uma prova linda, sensacional, impossível quem corre trail não querer, não pensar em um dia fazer. Mas eu não sei se eu pesquisei errado. Cara, eu achei inalcançável, assim. Eu não sei, eu acho que eu pesquisei errado, não é possível. Você falou aí que essa no Ártico tem que vender um carro, e eu acho que Chamonix já tem que vender um caminhão já. não, a da Antártida é muito mais cara. É, Chamonix, eu vou lhe dizer as despesas de Chamonix. É, a inscrição da prova é 5.000, Aham. tá? Já começa daí. A passagem de ida e volta do Brasil para lá, bota 7.000, né? 7.000 e pouco, Cada alguma perna? coisa desse. Cada perna. Não, ida e volta, se Tá. você pegar uma passagem boa, dá uns 7.000 e pouco. Uhum. É, a hospedagem lá é cara. É difícil a hospedagem lá. É, comida lá, tudo lá é mais caro porque é um local turístico. Mas no fim você acaba fechando, Uns aí se 30 você for pau. fazer umas contas rápidas, se você com 20 pau você vai tranquilo. Tá Por entendendo? pessoa, né? Já essa da Antártida, eu acho que com menos de 50, 60 mil você não vai bater lá. Entendi, Entendeu? entendi. O problema de Chamonix não é só Chamonix. O problema é que para você se classificar para lá, você tem que fazer outras provas que também são muito caras. Uhum. Aqui no Brasil tem a UTMB Brasil. É uma corrida que você pode fazer aqui no Brasil, que é em Paraty, que você vai ganhar pontos para ela. Mas só os pontos dela são muito poucos. Tem que fazer outra. Você vai ter que bater na Argentina, você vai ter que bater na Europa, em alguma prova na Espanha, tal. Então, quando você juntar as várias provas, talvez dê mais do que essa da Antártida. Mas é aquilo que eu lhe disse. Você vai gastar muito dinheiro, mas você vai ter muitas experiências. Várias viagens, né? Uhum. É, a Antártida você vai dar uma tacada só. Entendi. Tudo bem. Que experiência, hein? Uhum. Você ir correr na Antártida, junto dos pinguins, tal, não sei o quê. É. Super experiência, mas, de certa forma, eu penso mais na quantidade de experiências do que na prova em si. Mas quem sabe um dia o diretor da prova ligue para mim, doutor Corrida, hello, doutor Corrida, Deus abençoe, que assim seja. come on to Antártida. Mas eu vou confessar para você, eu já gravei com o Jabá, né? Eu gravei com ele segunda passada, aliás, essa segunda, e vai segunda-feira vai pro ar a entrevista com ele. E ele foi o atual recordista e que terminou no Alasca, né? E ele já Aham. fez também Antártida e tal. Confesso a você que depois da entrevista com ele que eu entendi um pouco da periculosidade envolvida nessa questão de graus negativos e tudo mais. Demais, Eu demais. confesso para você que eu acho que eu prefiro o Saara, eu prefiro outras provas, essa daí eu vou deixar de lado, viu, cara? Eu que sou nordestino, eu prefiro correr no calor. Aí, só que correr no frio, para mim, acaba sendo um desafio. E como eu gosto de desafios, Aham. aí fica aquela coisa, sabe? Mas, tipo, eu gosto de correr no calor intenso, eu gosto de correr no deserto do Saara, eu gosto de correr nos Lençóis Maranhenses. Que prova lindíssima, correr nos Lençóis Maranhenses, essas coisas assim. Deserto do Atacama, que eu já corri também. Aham. Bem legal, eu gosto assim. Mas o desafio também me chama, por isso que às vezes eu gosto da prova fria. Tá certo, tá certo. Antes de começar aqui a falar dos nossos apoiadores, eu tenho mais uma pergunta para você. Você tem algum atleta que te inspira? É, pessoas aí que você considera referência no meio da corrida?
que de alguma forma você se espelha ou realmente é, curte o trabalho dele, a forma com que ele conduz? Pode ser até um atleta, pode ser um influenciador também. Veja só, é, é muito fácil a gente, tipo, um jogador de futebol, e quem você se espelha? O cara vai dizer Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Uhum, é, Mbappé, sei lá. Eu poderia dizer aqui, sei, Kipchoge, eu uhum, poderia dizer, sei lá, tantos corredores super legais, Vanderlei, uhum. Ronaldo, aqueles corredores que, pô, são brasileiros que botaram para quebrar. Mas eu, por ser uma pessoa, me considerar uma pessoa normal, eu gosto de me espelhar em pessoas normais. Então, quando eu falo de Nilson Lima, é um cara que, além de ser meu amigo, é uma baita inspiração para mim, cara. É uma pessoa legal, normal, como eu, como você, e que faz uma coisa impressionante como 400 maratonas. É. Entendeu? Então, eu gosto de me inspirar. Teria vários, eu acho que eu poderia falar tantos aqui, mas como o Hugo, como o Nilson Lima, como o Lula aqui de Recife, que é um cara também super conhecido na corrida. Ele é Então, do Sem K do Frio ou não? sim, Ah, sim, sim. Lula do Sem Cado Frio, Uhum, da Coja, né? uhum. Criador da Coja aqui. São pessoas simples, comuns e que eles estão na corrida fazendo coisas incríveis. Então eu gosto de me espelhar nessas pessoas. Claro, eu também gosto de admirar os grandes recordistas e as pessoas que fazem as coisas impressionantes, mas essas pessoas que são pessoas simples, comuns, elas realmente são para mim Inspirador. como uma inspiração. Legal. Eu assino embaixo, cara. Nilson Lima, humildaço, gente finíssima. Muito legal mesmo, cara. Muito um cara Cara, inspirador mesmo. Wilson Lima, ele tinha tudo para ser um cara, dizer, tenho 400 maratonas. E ele, quando conversa com você, você diz assim, você é um cara espetacular. Então um beijo para eles, se eles um dia verem eu falando assim deles. Eu vou é, recortar e vou mandar para ele. Deixa para mim. Pois eu admiro demais, admiro muito. Legal. Nós estamos indo aqui para a reta final. Eu tenho um apoiador aqui que é um dos o mais antigo apoiador. Ele é apoiador do Tripulantes, é apoiador também do Adriano, esportista, né, triatleta. Aham. Chama-se SPG Energia. É um parceiro e ele é SPG Energia. Você encontra projetos comerciais, industriais. A era da energia renovável chegou. Não perca tempo, deixa o sol pagar a conta para você. Energia fotovoltaica, mobilidade elétrica. Consulte a equipe SPG Energia. Você que tem uma conta de até R$ 300 por mês, faz todo sentido você instalar a placa solar aí na tua casa, na tua empresa. E em pouco tempo você vai estar pagando aí esse investimento e o sol vai estar pagando a conta para você. Nós temos um quadro aqui que chama Momento SPG Energia, onde você, Adriano, vai relembrar uma situação que você vivenciou, que você tinha programado terminar uma prova, concluir uma prova em um determinado tempo, só que aconteceu alguma coisa e, cara, tudo se perdeu e você teve que buscar essa energia de volta aí para poder finalizar a prova. Eu falei aquele episódio do Piripiri na prova, né, da diarreia que eu programei. Tem do sapato, do Teve o caso tênis, do sapato, do tênis. Deixa eu pensar numa outra coisa. e deve ter, Totalmente. cara, com certeza deve ter. Assim, ah, já aconteceu numa prova, deixa eu me lembrar exatamente qual foi. É, foi nos primórdios do canal já. Deu uma prova de trilha que eu estava faltando pouco para terminar e eu peguei um caminho errado e dei uma volta.
Pronto, eu posso dar um exemplo agora de uma prova que eu fiz há pouco tempo, que foi a Trail Run Series de Pipa. Foi em Pipa, litoral do Rio Grande do Norte, foi um episódio bem semelhante. Faltava 1 quilômetro para terminar a prova. 1 quilômetro, 1,5 quilômetro no máximo. E eu acabei indo para um lado e vi uma marcação de uma parte do percurso que eu já tinha passado. E não vi que tinha uma marcação para ir direto. Então, o que é que aconteceu? Eu, na hora, né, fim de prova, um calor, que estava um calor daqueles de praia nordestina, eu peguei aquele caminho que estava marcado e que eu já tinha passado. Resultado, esse 1 quilômetro passou, veio dois, veio três, eu comecei a dizer, rapaz, essa prova, ele diz uma quilometragem, mas vai dar outra. E cadê? Sem corredor na frente, sem corredor atrás, mas tudo marcadinho, tudo marcado, eu vendo que estava no caminho No certo. caminho você tava. No caminho eu estava, eu confiando na marcação, fui-me embora. Resultado, depois que eu rodo uns 4, 5 quilômetros, eu volto na mesma posição que eu estava lá atrás. Andou 5 km a mais. E faltava agora o quê? Uns 4 a 5 km ainda para terminar a corrida. E resultado, eu provavelmente ia ganhar primeiro ou segundo lugar de faixa etária. Estava numa posição bem legal. Eu volto em último lugar. E digo assim, cara, quer saber? Já que eu estou em último mesmo, vamos terminar essa prova em último e ser feliz e tal. E fui até o fim, terminei, último lugar, foi o último lugar, mas foi uma conquista legal pelo que eu passei. Acabou que quando chegou na chegada lá, era uma maratona e eu disse, vocês podem ter completado a maratona, mas eu sou o primeiro lugar da Da outra. Ultra. Da Ultra. Pronto, às vezes acontece isso na corrida, especialmente em trilha, né? Tem desses episódios. Sensacional. Agora, Adriano, você fica aqui comigo, nós vamos encerrar. Se você quiser falar mais alguma coisa, aqui convidar o pessoal para o teu canal, para seguir você no Sim, Instagram, fique à vontade, que na sequência eu vou colocar aqui os outros apoiadores do canal para a galera ouvir, e aí a gente já encerra eu e você depois aqui na parte aqui. pronto. O convite fica para todo mundo seguir lá, né? DR Corrida, DR de doutor, né? Doutor Corrida, tudo juntinho, no Instagram. E no canal Doutor Corrida, já no YouTube é Doutor mesmo Corrida. E você vai ver essa camisinha aqui, ó, vermelhinha com a bolinha amarela, sou eu mesmo. E para você ver umas provas legais aí, veja aí, eu faço com muito carinho aqueles vídeos e eu tenho certeza que de mais de 100, 150 provas que tem lá, vai ter pelo menos umas 5 ou 10 que você vai querer fazer um dia porque você vai achar massa. E até Então para quem siga está lá. pensando em fazer alguma, consultar, usar como consulta para pegar alguns lances da prova ali, né? Pois é. Então, se você vai fazer uma prova de trilha e está procurando, eu vou fazer a prova de trilha tal, digite aí no YouTube, faça um teste. Tipo, eu quero fazer o La Mission. Aí você digita La Mission Doutor Corrida. Pode ter certeza que vai aparecer ali um videozinho para você se seguir e para você ver como é a prova, para você ver as coisas que podem acontecer, que talvez vale ajudar, sei lá, para você ter aquele gostinho antecipado do que vai passar. Então, siga lá e estou à disposição de todos. Quem quiser mandar uma mensagem, o pessoal manda às vezes pergunta, fala as coisas assim. Bem legal, estou disposto aqui. Às vezes demora a responder, como que eu disse, às vezes a agenda é grande. E o Adriano está aí de prova com isso, que a gente veio fazer esse Era em episódio nosso março. aqui em março, né? E ia fazer no Instagram, e o Instagram caiu, e uma agonia. E para marcar comigo para fazer de novo, a maior confusão.
Mas também obrigado pela paciência, Adriano. Tá tudo certo, tá tudo certo. Gente, fique agora com os apoiadores, acompanha aí até o final esse episódio e ajuda aí, porque os patrocinadores, cara, são o motivo da gente estar fazendo isso aqui, de estar crescendo. Nós estamos indo para 84 episódios aí já, então curtam e ajuda a gente, tá bom? Pessoal, quero falar para vocês da padaria Andréas. O maior destaque aqui na cidade de Boituva, na região que mais cresce na cidade, une espaço, conforto, comodidade, um estacionamento para clientes e tudo que você espera de uma padaria. Bolos, pães, doces fresquinhos, um excelente ambiente. Você que ainda não conhece, convido a, sempre que vir a Boituva, conhecer a padaria Andréas. Meu amigo Daniel, grande abraço, Daniel. Quero falar da Academia Espaço Superação, na região central de Boituva. A Academia Espaço Superação possui dança, spinning, área kids, uma equipe de excelentes professores, funcionários de primeira linha, equipamentos novos e um ambiente agradável para treinar. É muito importante na hora de escolher sua academia, pessoal, contar com uma equipe de profissionais que realmente vai acompanhar para que você faça o exercício corretamente e não se machuque achando que está se fortalecendo. Então conte com a Academia Espaço Superação. Quero falar com a PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição, tudo para festas, reuniões, eventos, doces, produtos de confeitaria, chocolate e muito mais. Preço diferenciado. Quem conhece a PHS sempre volta. Um grande abraço, meu amigo Dantas. La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se com rodízio italiano todas as quintas-feiras. A La Saporita abre de quarta a segunda. Ambiente familiar, cardápio que surpreende os exigentes paladares. Quero deixar aqui uma dica para você que ainda não conhece, cara. O rodízio italiano da La Saporita é sensacional. Quinta-feira, reserva teu espaço lá e conhece a La Saporita. Ou pede uma pizza no delivery, vocês vão se surpreender. Bazar São Judas Tadeu, 55 anos atendendo Iperó, região. O Bazar São Judas Tadeu possui materiais de escritório, eletrônicos, material esportivo, brinquedo, entre muitos outros. Atende várias empresas da região, faça seu orçamento, elas estão acostumadas a atender grandes empresas e entregar tudo que você pediu aí na sua empresa. JC Clima, climatizadores de ar. Por um ambiente climatizado aumenta a produtividade. Venda e locação de climatizadores para festa de casamento, para sua empresa, aniversário. A JC Clima está sempre presente nos melhores momentos. Ar limpo, saudável, menor consumo, silêncio e principalmente uma umidade ideal para o seu ambiente de trabalho. Velox One, onde você está começando a correr, você que já corre há algum tempo, pretende melhorar seu desempenho, tem uma meta de prova-alvo ou precisa de ajuda para alcançar, conte com a Velox One. Planilhas de treino através da Velox, planilhas de treinos personalizadas com metodologia e protocolo de treinamento baseado nos seus limiares e zonas de treinamento, testes realizados na Velox One. Inclusive eu fiz um teste recente da minha biomecânica de corrida, equipamento moderníssimo, você corre ali simulando mesmo sua prova-alvo e ali você tira várias informações para ver se tem alguma coisa que você pode melhorar na sua biomecânica para economizar energia para uma prova longa. Então, gente, muito bacana, conte com a Velox One, nosso amigo Ronaldo da Velox Assessoria. Fisiopilates é especializado em recovery para atletas, massagem miofascial, pilates, acupuntura, ozonoterapia, bota de compressão, entre muitos outros. A Cat sempre muito antenada em tudo que há de mais novo aí no mercado dessa parte de fisioterapia. Cara, fiz uma bota de compressão que ela, além de comprimir, ela tem ali um compartimento com líquido gelado, então você já faz tudo ao mesmo tempo. Gente, é demais, não espera se machucar, faça fisioterapia preventiva com a Fisiopilates. Mundo Verde, na Mundo Verde você encontra chá, suplementos, bebidas, tudo que você precisa para melhorar sua performance e também facilitar o seu dia a dia. Afinal de contas, se trata disso, pessoal. Aquele gelzinho no seu treino, aquele whey antes do treino, ou whey, ou um supercharge pós-treino, tudo isso é comodidade.
E nada melhor do que pagar um preço justo e ter um atendimento diferenciado do nosso amigo Rodrigo da Mundo Verde. Você que ainda não conhece, vai na Zélia de Lima Rosa, conhece a Mundo Verde de Boituva. Quero falar da JMK Portaria, com foco em condomínios e empresas. A JMK fornece serviços de segurança e vigilância, tecnologia de monitoramento e sistemas de segurança eletrônica, apoio e conservação, como serviço de limpeza e manutenção predial. Quer saber mais? Acesse aí @JMK Segurança Privada e descubra todo esse universo da JMK Segurança, tá bom? Cris Gardini, com foco em emagrecimento e hipertrofia, a Cris Gardini é a sua melhor opção de acompanhamento nutricional. A Cris, além de nutricionista, é corredora, é ciclista, ou seja, ela sabe melhor que ninguém a importância de uma dieta equilibrada, aquela que gera uma redução calórica, mas não te deixa sem energia para exercer suas funções do dia a dia. E ainda entregar aquele treino no final do expediente, não é não, pessoal? Consulte quem entende, quem estuda sua necessidade de verdade. Cris Gardini. Saladeria Boituva, porque comer bem não precisa ser demorado, não precisa ser sem graça. Una o sabor, a praticidade, comida de verdade é o melhor combustível para o seu corpo. Saladas são montadas com ingredientes selecionados, sempre frescos e com aquele toque especial, molhos artesanais, que você só vai encontrar na Saladeria Boituva. Esses são os parceiros do Tripulantes Podcast, tá bem?